A violência do pecado sexual. Você sabe por que a Bíblia diz que imoralidade sexual é pecado contra o próprio corpo de quem a comete? Olha o que ela diz. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6, do 15 ao 20. Antes de analisar o texto espiritualmente, deixe-me falar algumas coisas interessantes que mostram ser a imoralidade sexual nociva ao corpo, sob a ótica da ciência. Então a imoralidade sexual é nociva não só espiritualmente, mas sob a ótica da ciência, ao corpo. Olha só, o versículo 18 mostra, o que acabamos de ler, mostra que o pecado sexual é um tipo de ataque ao próprio corpo, por ser uma profanação ao santuário de Deus, habitação do Espírito Santo. Disso é provável que você já saiba. Mas vamos ler de novo? Fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que uma pessoa comete estão fora do corpo. Mas quem pecar sexualmente pecará contra seu próprio corpo. O que você pode não saber é que o comportamento sexual ilícito, ser contra o próprio corpo, assim como no vício em cigarro, por exemplo, não constitui só violência espiritual, mas também um grande mal físico. Isso mesmo, assim como há milhões com seus pulmões doentes por fumar, há outros tantos com seus cérebros literalmente doentes por se entregarem a tais práticas. Algo extremamente nocivo ocorre quando uma pessoa se entrega a relações sexuais ilícitas ou atos imorais. E a ciência já confirma isso. Imoralidade danifica o cérebro. Repito, imoralidade danifica o cérebro. Deixa-o doente. Pode ser sexo fora do casamento, adultério, vício em pornografia, masturbação, pegação, amasso ou qualquer outro ato imoral. Não importa. Tais atos, cometidos repetidamente, modificam o funcionamento do cérebro, que passa a adotar um tipo de consciência amortecida, que acaba entorpecendo a culpa e a convicção de o que se cometeu, a convicção de que o que se cometeu é errado. Daí vem aquele modo automático, quando a pessoa continua fazendo o que sabe estar errado, sem se sentir culpada, como deveria, pelo menos, né? E isso faz com que ela não tente lutar contra aquela prática, não sente culpa. Entende a dificuldade de quem se enredou por esse caminho de se libertar? Não são só cadeias espirituais do pecado e de demônios, são também sentimentais e cerebrais. Falando de pornografia, por exemplo, são muitas as reações que os cientistas identificam no cérebro de quem mantém a prática de ter contato com esses materiais. Quando alguém abre um site, por exemplo, e assiste um vídeo pornográfico, reações cerebrais envolvendo hormônios importantíssimos, como a ocitocina e a vasopressina, acontecem no cérebro. Chamado por muitos de hormônio do amor, vamos falar do primeiro, da ocitocina. A ocitocina é liberada quando abraçamos ou beijamos um ente querido. Ela também tem papel na interação sexual e social e na reprodução, atuando na empatia, na generosidade, também nos vínculos humanos afetivos, na relação com o sexo oposto e até na hora do orgasmo. Já a vasopressina, o outro hormônio, é um hormônio encontrado na maioria dos mamíferos. E ele é usado como remédio. Sabe por quê? Porque esse hormônio entorpece a dor. Isso mesmo. Adormece, entorpece a dor. Percebe o que acontece no cérebro de quem assiste pornografia ou entrega-se a qualquer impureza sexual? A mistura desses dois hormônios é um verdadeiro ataque ao próprio corpo. O que acontece
tentando explicar de forma simples, é que os hormônios de ligação da ocitocina e vasopressina formam um tipo de reprogramação cerebral, fazendo com que o prazer esteja ligado com aquela prática errada, ao mesmo tempo que a consciência passa a ficar dormente, adormecida, de modo que não se perceba mais o poço sem fundo em que não se para de cair. O cérebro fica literalmente preso numa jaula que ele mesmo criou, por conta da exposição aos materiais pornográficos ou a qualquer tipo de vício de moralidade sexual. Dessa forma, uma combinação de hormônios, olha só, uma combinação de hormônios que devia servir, que foi criada por Deus para servir, para aproximar pessoas queridas e ajudar no bem-estar mental, acaba por conta da ação do pecado no ser humano caído, entrando em ação para confundir e aprisionar a mente. Veja só aí o que o doutor Doug Weiss, especializado em ajudar pessoas presas à pornografia, diz. Vou abrir aspas para ele, tá bom? Quando você tem uma experiência sexual, seu cérebro produz esses opiáceos 4 vezes mais fortes que a morfina. Um estrondo atinge seu cérebro e ele se ilumina como uma árvore de Natal. Esta é a maior recompensa química que seu cérebro recebe por qualquer coisa. É por isso que muitos caras se metem em problemas no ministério. Eles não sabem que seu cérebro está com um defeito. E aqui vale que eu faça uma observação. Apesar do doutor ter citado um exemplo com homens, porque é a área de trabalho dele, de especialização, esse mal está alastrado por todos. Homens e mulheres têm sido tragados por esse abismo sem fundo todos os dias. Mas voltando à ciência, quando o cérebro é danificado, quando ele é danificado desse jeito, o pecado sexual já cobrou o seu terrível preço. A pessoa sabe que o que está fazendo é errado e vergonhoso. A prova é que mantém em segredo. Mas não consegue parar, pois toda vez que faz, o cérebro a engana com as reações que deveria ter para situações boas, com pessoas amadas. É um ciclo interminável, um poço sem fundo. Isso para falar só da parte física até agora. Se levarmos em conta o espiritual, então, tudo fica pior. Por isso, sem Cristo, é impossível ser livre. Quem comete pecado sexual ou imoralidade sexual, seja qual for, acaba tendo adormecida a área do cérebro responsável por apontar que o que se está fazendo é errado. No início, isso é leve, mas conforme se avança nas práticas, a pessoa vai se tornando insensível a essa função do cérebro para parar de fazer essas coisas. Ou seja, essa função do cérebro para de fazer seu papel, de mostrar que o que se está fazendo é errado. A consciência de que o comportamento está errado não vai embora. A pessoa sabe que está errado, mas a culpa pelo que se fez incomoda cada vez menos, entendeu? Pensa que é só isso? Não. Não acabaram os problemas físicos do ataque brutal que é a imoralidade sexual contra o próprio corpo. Contra o próprio corpo de quem a comete, como diz a Bíblia. Aliás, eu não pretendo, nesse vídeo, falar de todos. Pois até disfunção erétil e frigidez os vícios sexuais podem causar, sabia? Mas a outra coisa que eu quero abordar aqui nesse vídeo. Quando a dinâmica cerebral citada é ativada e continua se desenvolvendo, a capacidade de sentir prazer sexual é severamente prejudicada. São inúmeros os casos que atendi nesses tantos anos de serviço pastoral de pessoas que passaram por isso. Alguns se desinteressam de relacionamentos saudáveis. Se desinteressam mesmo. Outros veem seus casamentos caírem em uma monotonia sem fim. E há até os que, para sentirem algum prazer, precisem de drogas, pornografia ou adesão a práticas sexuais abomináveis, como sugerir troca de casais e coisas absurdas. Às vezes, o cônjuge está na cama pronto para uma relação sexual saudável e abençoada por Deus, mas o marido ou a mulher prefere masturbar-se no banheiro ou assistindo pornografia. Isso ocorre porque o cérebro foi atacado por ele mesmo e faz a pessoa acreditar que o prazer nesse ato é maior do que o prazer que se teria na relação sexual matrimonial e real. Um absurdo, eu sei, mas provavelmente angustiante para quem vive, e é real. Percebeu como o pecado sexual é violento?
Ele agride o próprio corpo de quem o comete. É como se ele se tornasse um ídolo vergonhoso, que ao mesmo tempo que exige cada vez mais da pessoa, também requer mais esforço e mais energia para ser mantido em segredo. Uma prisão terrível. Já entrando aqui na área espiritual, eu posso afirmar que o pecado sexual se torna um tipo de Deus, a quem a pessoa recorre para ter prazer ou esquecer-se dos problemas. É um vício maligno, tanto físico quanto espiritual, como em bebida alcoólica, por exemplo. Se há dor, vai-se ao vício para esquecer. Se algo bom acontece, vai-se ao vício para comemorar. Não é assim? Deus não é um tirano que não quer que suas criaturas tenham prazer e aproveitem a vida. Quando ele diz para não fazermos algo, é porque aquilo fere sua santidade e porque nos prejudica. Ele criou o sexo, o prazer e a dinâmica cerebral que eu citei aqui, mas para serem vividos exclusivamente no casamento, com amor e cumplicidade. Qualquer coisa fora disso é pecado sexual. E além de violência contra o próprio cérebro, é pecado contra o próprio corpo, que foi criado para ser o santuário do Espírito Santo. Portanto, entregar-se a esses pecados é desprezar o preço de sangue que foi pago por Jesus. É profanar o templo, onde ele enviou o seu Espírito para habitar, onde ele enviou o seu Espírito para morar, que é dentro do cristão. Como vemos no final da passagem bíblica que eu citei lá no início, nossos corpos, assim como tudo na criação, foram feitos para glorificar a Deus. Eu sei que há muitos cristãos presos nessas práticas. Em nome de Jesus, não espere mais. Mesmo contra o grito desesperado do seu cérebro e sua carne, vá ao Senhor e peça ajuda para parar com isso agora mesmo. Ele é poderoso para lhe purificar e curar sua mente, assim como limpar seus pecados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Se você se identificou com esse problema, ou conhece alguém que está assim e precisa de ajuda, eu vou deixar aqui na descrição o link de alguns vídeos e artigos que eu fiz sobre esse assunto, no intuito de ajudar pessoas a confiarem em Cristo e serem libertas dessa situação tão terrível e pecaminosa. Falo tudo isso com muito amor, naquele que sabia o quanto éramos maus e pecadores, quando nos chamou com o Evangelho. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com outra pessoa, porque muitos precisam ouvir isso. Muitos mesmo. Não deixe de compartilhar. Se você não é inscrito no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, inscreva-se, marca o sino para receber todas as notificações. Se você já é inscrito, vê se o seu sino está marcado. E aqui abaixo tem os links com os meus 4 livros. Você pode adquirir eles juntos, com desconto, separados, sempre frete grátis. Tem a versão digital que é mais barata. Comprando qualquer um deles, ou mais de um, você ajuda o Ministério, porque eu dou 100% dos direitos autorais ao Ministério. O Ministério Muros do Evangelho não faz barganhas, não promove barganhas. Nós precisamos da sua ajuda para continuar. Se esse vídeo foi bom para você, ajudou você, por favor, por amor, se quiser, envie-nos uma oferta de amor. Tem aqui o link de ajude-nos. Você pode nos ajudar todo mês, ou com uma oferta só, ou comprando meus livros, que vão te abençoar certamente. São muito vendidos no Brasil todo, todos eles com milhares de cópias vendidas aí, somados, e todos vendendo bastante. Então, são bons livros, vão te abençoar. Comprando você ajuda, e enviando uma oferta você também ajuda. Se puder enviar todo mês um valor, ajuda mais ainda, mas tem que ser por amor, por vontade do seu coração, e não para receber nada em troca, tá bom? Aqui abaixo também tem nossas redes sociais, nos siga, curta, @Muros do Evangelho, @PR Rafael Melo, tá bom? Deus te abençoe e não esquece de compartilhar esse vídeo, tá? E eu vou deixar os links na descrição de outros materiais para ajudar pessoas que estejam com esse problema. Que Deus nos abençoe.